Olá, boa noite. Veja no Brasil TV dessa segunda-feira, dia 27 de março. Um adolescente de 13 anos mata uma professora a facadas e fere outras 5 pessoas numa escola estadual de São Paulo. Os estragos provocados pelos temporais no norte e no nordeste. O Maranhão tem 49 cidades em situação de emergência. Alerta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A cobertura vacinal está em baixa para várias doenças. E ainda, 50 mil pessoas lotam o Mineirão para a despedida do Skank. A emoção tomou conta do público e dos músicos. Agora no Brasil TV. A gente começa falando do ataque numa escola estadual na zona oeste de São Paulo. Um menino de 13 anos matou a professora dentro da sala de aula. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Câmeras de segurança gravaram os ataques. A imagem é chocante. O aluno, com boné e máscara no rosto, entra na sala e, com uma faca, ataca a professora pelas costas. Alguns adolescentes tentam defendê-la e também são atingidos. Outros correm. Em seguida, o agressor sai da sala. A professora que aparece no vídeo é Elizabeth Tenreiro, 71 anos. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas. Mas os ataques não param por aí. Nesse outro vídeo, o agressor ataca uma mulher. Ela tenta se defender. Uma professora chega e imobiliza o aluno. Outros 3 professores e 2 alunos também foram feridos e encaminhados aos hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís. O ataque foi por volta das 7 da manhã, na sala do 8º ano da Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, Zona Oeste. Esse aluno estava na sala quando tudo aconteceu. Ele conta que o adolescente sofria bullying e também fazia ataques racistas a outros alunos. E que o agressor teve conflitos anteriores com outros alunos. E a professora Elizabeth chegou a separar uma discussão. Ele e o menino começaram a brigar, chamou o menino de preto lá, de macaco. E aí o menino não gostou, foi partir pra cima dele. Ele também não gostou, aí a Beth, que a professora separou. Hoje esse menino que chamou o menino de macaco veio com uma faca, esfaqueou várias vezes aqui e aqui. Já falou com o pessoal lá, falou que já ia fazer isso, mas ninguém acreditava. Ele tava atrás de mim, tava até querendo tentar me matar. Na hora eu corri, escondi ali atrás. Pais também contaram que as agressões na escola são constantes. Porque acontece brigas horríveis no colégio. É um que pega um pau pra matar o outro. É um que agride o outro. Tem que pôr uma polícia pelo menos aí 2 vezes a semana. Porque os alunos, eles ficam aí o dia inteiro. Eu levei um choque na hora. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Porque só tem adolescente de 13 anos, 14 aqui. O Conselho Tutelar vai acompanhar as famílias. A situação de bullying sempre chega no Conselho, são situações, na verdade, meio que rotineiras, apesar que não deveria ter. Mas esse caso específico foi uma surpresa para todos nós aqui da região, né? Inclusive para o próprio Conselho Tutelar e os pais. A maioria das famílias a gente conhece, porque são daqui da comunidade, né? Nós, como os conselheiros tutelares, somos eleitos pela região, então a gente termina tendo uma afinidade tanto com as famílias, quanto com o diretor e quanto os vizinhos. Ele já era aluno dessa escola, pediu transferência e ele voltou para a escola dia 15 de março. Então, ele estava transferido aqui e durante o período de permanência dele aqui, a diretora Vanessa não tinha nenhum aviso, né? Ela não tinha ciência de nada que chamasse a atenção. A escola foi pega desprevenida. O jovem de 13 anos de idade foi apreendido e encaminhado ao 34º Distrito Policial. O governo do estado decretou luto por 3 dias. Os secretários de Estado da Educação, Renato Feder, e da Segurança, Guilherme Derrite, ressaltaram a atitude da professora de Educação Física que conseguiu imobilizar o aluno. Tanto da minha parte quanto do secretário Renato Feder, vale ressaltar aqui um ato heróico de uma professora de Educação Física, Cíntia. Professora Cíntia, que está neste momento sendo ouvida pelas equipes da Polícia Civil. Foi ela que mobilizou o agressor, ela que fez com que a arma branca, faca, fosse retirada dele. E não fosse essa ação heróica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. Então a gente registra aqui o nosso agradecimento, um ato heróico por parte da professora.
A cobertura completa e as investigações desse caso daqui a pouco no Jornal Nacional. Em Minas Gerais, uma mulher de 22 anos foi esfaqueada com um facão durante uma discussão ontem à noite em Contagem. Segundo a polícia, o suspeito pelo crime é o sogro dela. O crime aconteceu enquanto pai e filho bebiam em um bar que fica em um posto de combustível no bairro Guanabara, em Contagem. Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz e a esposa tinham discutido momentos antes. Depois, a mulher foi até o local e a discussão recomeçou. Foi aí que o sogro dela, incomodado com a situação, a agrediu com o facão. Segundo informações, eles estavam consumindo bebida alcoólica e sempre quando eles consumiam bebida alcoólica, havia discussão entre eles, principalmente dessa vítima com o filho do autor. E o pai, não satisfeito com essas brigas, hoje tomou as dores. Logo após cometer o crime, o homem fugiu em um carro. Mas com os dados passados pelo marido da vítima, a polícia conseguiu localizar e prender o suspeito do crime no bairro Carajás, aqui em Contagem. A mulher, que tem 22 anos, foi atendida no Hospital Municipal de Contagem. Segundo a PM, ela teve um corte profundo na mão esquerda que causou a amputação do dedo polegar, além de vários ferimentos na cabeça e no rosto. Mas o estado de saúde é estável. A gente fala agora dos prejuízos provocados pelos temporais no norte e nordeste do país. No Ceará, a semana começou com muita chuva. Aqui na cidade de Porteiras, várias casas foram atingidas pelas fortes chuvas. O município agora se mobiliza para tentar amenizar a situação dos moradores que foram atingidos de forma direta. Em outros municípios, a situação também é parecida. Em Senador Pompeu, na região do Sertão Central do estado, depois de um temporal, o nível do rio que corta a cidade subiu e uma rodovia estadual que passa pelo município ficou interditada. Em Milhã, na cidade vizinha, um reservatório transbordou e causou alagamentos. Muitas casas ficaram debaixo d'água. Em Mauriti, na região sul, 2 carros caíram em uma cratera aberta pela chuva na madrugada de hoje na rodovia CE 384, que liga o Ceará ao estado da Paraíba. 7 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. A prefeitura da cidade informou que está em contato com o governo do estado para agilizar o reparo da via. Ednardo Alves, para o Brasil TV. Mais de 30 mil famílias já foram afetadas pelas consequências das cheias no Maranhão. O nível do rio Mearim baixou 23 centímetros e está abaixo de 9 metros. Mas o número de famílias desabrigadas tem aumentado em Trizidela do Vale. 383 estão em prédios públicos. Essas pessoas dependem da solidariedade humana. Até o momento contam com alimentos prontos, cestas básicas, água e colchões. Diariamente estão em contato com as famílias, já fazendo um relatório dos danos para que o mais breve possível a gente possa reconstruir, recuperar todas essas situações em que o nosso município enfrentou. Muitos animais foram abandonados nas casas alagadas. O grupo de resgate de animais em desastres chegou ao Maranhão e deve atuar nos 49 municípios em situação de emergência em todo o estado. Os primeiros atendimentos aconteceram em Pedreiras. Tem um cão que está muito machucado, né? Que a gente fez o resgate dele agora e a gente vai precisar levar ele para internação, porque o caso dele está mais crítico. Após o resgate, os animais são encaminhados aos donos ou abrigos especializados, como este, por exemplo. Os poucos cães que aqui estão são aqueles que chegaram junto com as famílias desabrigadas que estão em um abrigo ao lado. Em Rio Branco, mais de 1.900 pessoas já tiveram que sair de casa por conta dos temporais que atingem a região. A Defesa Civil registrou alagamentos em vários bairros. Eu estou em um dos bairros mais nobres aqui da capital, Rio Branco, e aqui nunca alagou. E o cenário é desastroso, é triste. Comida estragada. As pessoas achavam, né, que a água não ia subir, que seria apenas uma chuva, não deu tempo de tirar os móveis, eletrodomésticos. O que a gente vê aqui, de fato, é um cenário de guerra. A limpeza por aqui já começou, mas realmente é muito triste o que a gente vê
por aqui, viu? Em todo o estado do Acre, 40 abrigos públicos foram montados, né, para receber famílias atingidas pelas cheias dos rios e também dos igarapés. E a gente tem uma notícia que não é nada animadora. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um novo alerta para chuvas intensas aqui na região norte. O alerta diz que deve chover entre 30 e 60 milímetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Aqui na capital Rio Branco, 36 bairros foram atingidos pelas chuvas e 1.900 pessoas tiveram que sair de casa, como você mencionou agora há pouco. Muitas estão na casa de parentes ou nos 40 abrigos que foram montados em todo o estado do Acre. Alerta de chuva para quase toda semana. O Lago Serra da Mesa, em Goiás, atingiu a maior cheia da história. Casas que foram construídas na área do reservatório foram alagadas. Olá, amigos do Brasil TV. A elevação do reservatório da usina hidrelétrica de Serra da Mesa está em 454 metros. Isso representa 78,60% da capacidade desse reservatório. É a maior cheia histórica desde que ele foi construído em 1998. Agora, o que chama bastante atenção é que vários imóveis que foram construídos às margens do Lago Serra da Mesa, que também é um dos maiores do país, estão sendo inundados justamente por conta dessa cheia. As imagens são impressionantes, as casas foram tomadas pela água, pelo menos 145 imóveis irregulares foram construídos às margens do lago e também próximo ao reservatório, e são esses imóveis que estão sendo inundados por essa cheia. É algo que preocupa bastante, mas segundo Furnas, o reservatório funciona com toda a segurança, o nível de água está sendo constantemente monitorado e a situação de momento está sob controle. Volto ao estúdio do Brasil TV. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil fazem uma operação na região de fronteira, perto de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, contra o tráfico de drogas. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai diz que em 5 dias de Operação Nova Aliança, destruiu 55 acampamentos de traficantes, o que soma mais de 160 hectares de plantação de maconha aqui na fronteira já com o Brasil, bem pertinho de Ponta Porã, Coronel Sapucaia, cerca de 30 quilômetros da região de fronteira no Paraguai. A Senad também diz que nesse período destruiu 20 toneladas da droga, pronta já para o transporte, para o consumo, e mais de 300 quilos de sementes. A Operação Nova Aliança tem várias fases durante o ano, existe já desde 2005 e tem cooperação da Polícia Federal Brasileira, que cede o helicóptero e também toda a tecnologia para fazer o mapeamento dessas plantações de maconha aqui no Paraguai, isso via satélite. Depois desse mapeamento, aí os agentes da Senad então seguem a campo e fazem a destruição, queimam esses acampamentos. A Senad diz que mais de 90% de toda a maconha plantada na região de fronteira no Paraguai segue para os grandes centros brasileiros e entra aqui no país pela fronteira em Mato Grosso do Sul. Começa hoje a Semana Nacional de Mobilização e Busca de Crianças Desaparecidas. O objetivo é dar mais visibilidade para os casos de desaparecimento e conscientizar toda a população para evitar que aconteçam novos casos. O tempo só faz aumentar a saudade e a angústia que essa mãe sente desde que a filha desapareceu há 13 anos. É doloroso, muito difícil. É uma coisa assim que... Mesmo com esse tempo todo, a gente não fica sem chorar para falar sobre a história. A estudante Vitória Nogueira tinha 11 anos de idade quando desapareceu em junho de 2009. Hoje, ela teria 25 anos e a mãe ainda mantém a esperança de reencontrá-la um dia. Eu tenho fé. Tenho muita esperança que em breve eu vou encontrar minha filha. Dramas como o da Rogéria se juntam às histórias de tantas outras mães que também tentam reencontrar seus filhos. Em todo o Brasil, cerca de 80 mil pessoas desapareceram em 2020, sendo quase a metade crianças. Os dados são do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Só aqui no estado do Rio, todo mês, cerca de 80 crianças desaparecem.
Os relatos são os mais angustiantes possíveis. São histórias de crianças que saíram de casa, não voltaram e sem deixar qualquer sinal. Nesta, que é a semana da mobilização nacional para a busca e defesa da criança desaparecida, o tema ganha ainda mais visibilidade. A FIA hoje tem uma margem favorável de 86% das crianças localizadas, 3.661 casos, mas essa localização se deu através dessa grande rede. População participando, denunciando. Esse momento chamamos a atenção para todos que é preciso ter a população envolvida para o processo de localização dessas crianças. A gente fala agora sobre a baixa cobertura vacinal infantil no Distrito Federal. A imunização vem caindo cada vez mais nos últimos anos. A Maria Fernanda se arrumou e veio cedo para um compromisso importantíssimo, tomar vacina. Aos 6 meses, ela está com todas as doses em dia. É o bem-estar, né, dos nossos filhos, então estamos aqui a cada mês. Mas muitos pais e mães não têm garantido essa proteção para os filhos. A cobertura vacinal das crianças está bem abaixo da expectativa aqui no DF. A única vacina que atingiu a meta foi a BCG, que é aplicada nos primeiros dias de vida e protege contra a tuberculose. A aplicação dela ficou em 115% no Distrito Federal, até acima dos 100%, porque crianças do entorno e de outros estados se vacinam aqui. Outra vacina que tem meta de 90% é a que previne contra o rotavírus, mas para esta, a cobertura no ano passado foi de apenas 79%. A maior parte das vacinas tem meta de 95%. Em 2022, todas estas ficaram bem abaixo disso. 89% das crianças tomaram a tríplice viral. 83% a pneumocócica 10 valente, 80% receberam a meningocócica C. As vacinas contra hepatite A, poliomielite, hepatite B e pentavalente foram aplicadas em 77% do público-alvo e a que protege da febre amarela em 71%. Todas as vacinas que chegam ao DF ficam aqui na rede de frio da Secretaria de Saúde, nessas câmaras ou geladeiras com temperatura bem baixa, entre 2 e 8 graus Celsius. Agora está 7 graus aqui dentro. Elas são distribuídas à medida que as regionais de saúde solicitam e depois fazem um repasse aos postos de saúde. Só que como a demanda está muito baixa, as vacinas têm demorado mais a sair daqui. Até a nossa distribuição, que ela é quinzenal, ela tem tido um declive muito grande, né? Então, nós deixamos de fazer essa dispensação numa grande quantidade devido à baixa procura nas salas de vacina. Hoje nós temos uma população, né? Uma geração, vamos dizer assim, que elas não presenciaram essas doenças. Então, elas têm uma sensação ilusória que essas doenças não existem. E tem muita gente que toma vacina, mas apenas uma dose e não volta mais. O que não adianta. Tem que completar o esquema previsto para cada imunizante. É importante iniciar o esquema vacinal e terminar o esquema vacinal, porque o nosso objetivo é imunizar, não só vacinar. Isso vale para as crianças e para todas as idades. Pesquisadores estão monitorando a qualidade das águas nos rios do Pantanal de Mato Grosso do Sul. O trabalho vai durar 1 ano, mas os primeiros resultados já são preocupantes. O Diego Queiroz tem as informações. Olá, a análise da água é feita por meio de reagentes, testes rápidos que ficam prontos em questão de minutos. Só que os resultados obtidos até agora não são satisfatórios. Tanto no rio Aquidauana quanto no Miranda, ambos rios que abastecem cidades, os pesquisadores verificaram níveis elevados de nitrato e fosfato, que segundo eles indicam probabilidade alta da presença de químicos na água, como defensivos e fertilizantes. Constataram também baixa concentração de oxigênio. E esses resultados, eles observam similares em outras regiões do Pantanal, inclusive a presença de coliformes fecais. Os biólogos afirmam que essa situação afeta animais e pessoas que dependem de alimentos vindos dos rios, que diminui não só a quantidade, mas também a qualidade.
Os indicadores são importantes para que se possa pensar estratégias, construção de pesquisas científicas mais aprofundadas, além da proposição de políticas públicas. Para reunir o máximo de informações, os pesquisadores ainda conversam com quem mais entende de Pantanal, os moradores, que contam como era e como está o bioma. Esse trabalho vai durar 1 ano, por enquanto está sendo feito pelos institutos SOS Pantanal e Xalana Esperança, no Pantanal Sul, aqui de Mato Grosso do Sul. Diego Queiroz, para o Brasil TV. A seguir, a festa no Recife para celebrar o Dia Nacional das Bandas e Fanfarras. Brasil TV de volta falando do Dia Nacional das Bandas e Fanfarras, comemorado hoje. Para celebrar a data, grupos se encontraram no ginásio de esportes da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. A emoção de ouvir um clássico do cinema é grande, emocionante também para quem toca. São músicas que a gente conhece, que a gente já ouviu tocar em algum lugar, então a gente sente uma emoção ainda mais forte por tocar aquilo que a gente conhece, que a gente gosta de ouvir. Quando você vê que as pessoas gostam e os olhos brilham e que o sorriso abre, como é que fica? Melhor ainda, né? Porque a gente vê que a gente está agradando o pessoal e isso retorna ainda em dobro pra gente. No repertório da banda marcial Heitor Villa-Lobos, do Herém João Pessoa Guerra, de Igaraçu, mais de 50 canções. Músicas tocadas na telona e composições regionais. Hoje, no dia de festa para as bandas marciais e fanfarras, 5 grupos espalharam sonoridade e harmonia musical no ginásio de esportes da Secretaria Estadual de Educação, que fica no bairro da Várzea, no Recife. Foi um encontro. Participaram a banda marcial Senador Nilo de Souza Coelho, do bairro da Estância, a banda Torquato de Castro, de Camaragibe, a banda marcial do ginásio pernambucano, do Recife, e a banda marcial da Secretaria Estadual de Educação, também da capital. As bandas sempre estão participando das nossas vidas, então é muito importante lembrar desse dia nacionalmente hoje comemorado. No estado temos cerca de 500 bandas e fanfarras. A escola que desejar ter uma banda, a Secretaria ela vem e apoia, dá essa força para poder ter essa banda. Fazer parte da banda marcial da escola mudou a vida de Felipe. Me trouxe alegria, esperança, porque antigamente eu ficava só em casa e a banda preenchia esse vazio, né, que eu tinha entre mim. E faz muitos anos que eu tô na banda, tenho 6 anos de banda, e esse vazio ele me preencheu de uma certa forma que é muito gratificante tocar na banda e fazer parte dessa corporação aqui. Uma despedida histórica. O Skank levou ao Mineirão mais de 50 mil pessoas, que ao longo de 3 horas de show não pararam de cantar os sucessos da banda. Até Milton Nascimento deu uma pausa na aposentadoria para celebrar o acorde final dos 32 anos de carreira do grupo. A Gabriela não ia perder por nada. O primeiro show que eu fui na vida e eu tinha que estar aqui. Todos os caminhos levavam ao Mineirão. O motivo, o último show do Skank. É um sentimento de dor por estar perdendo uma banda tão maravilhosa, mas também vai ficar aquele gostinho assim de ter curtido uma banda ao longo de toda essa trajetória deles. Tem 34 anos e praticamente os 34 ouvindo Skank. É muito bom, muito bom. Pode ter arrepio. A Luísa tem certeza que a filha ia aprender a cantar todas as músicas de dentro da barriga no 8º mês de gravidez. Eu escutava desde pequena. Eu sempre dancei a música do Vestidinho Preto, então vou continuar. A Letícia também vai escutar Skank. Maior banda de rock de Minas Gerais de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, Skank. Às 7h30 da noite começou o resumo de mais de 30 anos de história. Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zanetti e Haroldo Ferretti mexeram com a memória de mais de 50 mil pessoas. Era sucesso atrás de sucesso saindo da boca de quem viu a banda Belo Horizontina ganhar o Brasil e o mundo. O Mineirão tremeu inteiro, parecia jogo de futebol na final de campeonato. A Elizabeth veio de Montes Claros realizar um sonho dela e da irmã, que morreu no mês passado. Passou o show chorando e se emocionando. Faleceu, ela pediu para que a gente viesse para cá, entendeu? Que a gente viria para cá comemorar o meu aniversário. É um show, uma emoção. Já chorei, já maravilhoso. O Skank é maravilhoso, né?
Samuel Rosa desceu do palco e cantou Jack Tequila com o público na grade. Foi um delírio. O Lucas Henrique ganhou um abraço do Samuel Rosa. Eu tava aqui curtindo, vindo aqui o show, aí do nada ele aparece aqui e me dá um abraço tão legal, até filmaram, mandaram pra mim, eu achei muito legal. Quando Milton Nascimento subiu no palco, foi ovacionado. Ele cantou Resposta com o Skank. O show, que era para ter 2 horas, durou 3. E o público foi embora pedindo mais. Vai acabar que as músicas continuam, as músicas são eternas. A gente vai continuar ouvindo Skank pro resto da vida. Que lindo, gente. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.